dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite formulado. Vou tentar corresponder às expectativas. Bom dia aos ilustres convidados, entidades, colegas de oração ou de apresentação. Eu confesso que quando me pediram para falar sobre este tema não entendi exatamente o que é que iria fazer e andei ali 4 ou 5 dias a pensar como é que iríamos abordar a questão de falar sobre as tarifas e decidimos, com a equipa técnica da Forbis Mazars, fazer uma apresentação que foque um bocadinho mais no controle do desperdício e em alguns pontos também, mas na perspectiva de conseguirmos perceber como é que podemos abordar ou atacar a questão das tarifas, que pelos vistos, sob há bocado, vão ser aumentadas, é uma das questões que está aqui na nossa apresentação. Mas eu, antes de começar a apresentar, até porque queria fazer aqui alguma interação, mas para não roubar aqui dos 15 minutos, vou fazer lá a moda antiga, que é abraço no ar. Quem é que, das pessoas que estão na sala, só para fazermos aqui um breve estudo rápido, não passou por algum passeio em Angola que não viu bens elétricos danificados, quadros elétricos danificados? Levanta o braço quem viu ou quem já fez essa presenciação. Eu penso que a amostragem está relativamente fácil. Quem é que em Angola não se regozijou já com o Lugé? Eu acho que alguns não levantaram por vergonha, mas também falhou a luz na vossa casa, não tenham dúvidas. Ainda ontem, pelos vistos, o Armando queria saber quem era o Papa, afinal, perdeu-se no processo. Isto é uma forma de acordar também um bocadinho a plateia, porque estes temas são sempre um bocadinho monótonos e monólogos daqui para aí e convém que haja alguma participação. Por isso, eu vou passar à minha apresentação e depois, no final, vou deixar aqui um QR Code, se quiserem depois fazer o scan para colocarem questões por e-mail ou por telefone. Nós estaremos disponíveis para vos responder e atender, ok? Então, vamos lá. Nós decidimos apresentar aqui uma nota prévia, que é um quadro igual àquele que já viram, mas um bocadinho atrasado, porque eu não tinha acesso, ou não tive acesso, ou não encontrei, a informação tão atualizada como mostrou aqui o antigo preletor. E então fui buscar um plano que foi desenhado em 2017 e que tinha um espaço temporal de 18-25, ou seja, o ano em que nós estamos. E este foi, ou era, o ponto de partida àquela data, em que se falava que a Luíca entraria em funcionamento no final de 17, Calulo, Cabaça, Jamba Yami e Jamba e Aoma entrariam após o 17 para um conjunto de situações que iriam estar disponíveis até 25. Obviamente que nem tudo foi concretizado, eventualmente muita coisa não foi, mas este foi o nosso ponto de partida para a análise em questão. Tendo isto em conta, e uma vez que a nossa abordagem em termos de trabalho, de consultoria, é mais baseada dentro de uma parte da fase do processo de distribuição de energia, eu iria dizer que nós hoje vamos nos focar na questão da distribuição da energia, baixa tensão, consumidor final. Haverá outras apresentações, já se falou aqui de outras questões, mas nós vamos focar a nossa atenção nesta área e nesta fase do processo que é a distribuição. E tendo isto em conta, a distribuição apresenta em si 3 desafios, que são também 3 pontos-chave para a sua concretização e execução. Um deles é a fiabilidade. É necessário que a rede tenha um serviço contínuo, que sejam evitados os cortes e que seja mantida uma média de não interrupção por ano que seja aceitável. Obviamente que sabemos e vimos já aqui na apresentação anterior qual é a realidade em Angola. Vimos aqui pela amostragem também que, de facto, nós não estamos numa situação muito positiva, mas temos evoluído. Mas
este desafio, que é o primeiro, tem uma dependência muito grande de meia dúzia de fatores, dos quais vamos destacar os seguintes. No slide anterior, ouvimos falar muito de investimento. 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 Nós vamos falar muito de manutenção. 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 Vamos também falar de automatização do processo. Vamos também falar de criação de redes integradas com gestão automática. Vamos falar de monitorização em tempo real e vamos falar de equipas reativas. Isto, equipas reativas, é extensível a todo o plano da rede. Obviamente não estamos a falar só de administradores ou de operadores no terreno, mas de toda a estrutura. Ou seja, estes para nós são algumas das variáveis que têm interferência neste primeiro desafio, que é também um pilar e um ponto-chave para a resolução de muitos problemas, que é a fiabilidade. Um segundo ponto, que também foi falado na apresentação anterior, é a rentabilidade. Obviamente que sem a rentabilidade não pode haver continuidade ao investimento. Acabamos de perceber que a ENDE vai fazer uma série de ações para tentar receber mais dinheiro. Nós vamos continuar a dizer que, eventualmente, também teremos que fazer algum trabalho na questão das perdas, dos roubos, que são duas situações que se verificam constantemente e que, eventualmente, originam um problema vicioso, que é, por muito investimento que eu faça, vou sempre precisar de fazer mais investimento para atingir o objetivo inicial que eu me propus. E vamos ver mais à frente do que é que estamos a falar. Por isso, este desafio tem aqui também algumas variáveis, na nossa opinião, e dependência dessas variáveis, que têm a ver com o controle das perdas técnicas e o controle de roubo, que são as não técnicas. Quando falamos aqui de controle de roubo, vou fazer aqui mais uma paragem para interagir com a plateia. Quando falamos em energia em Angola, alguém sabe qual é o primeiro animal que vem à cabeça de toda a gente? Não. Gato. Exatamente, gato. Por isso, aqui, a não técnica, o roubo, também tem que ver com os gatos, como é óbvio. E por muitos contadores que se vão instalar, se não fizermos o controle deste desperdício por esta via, não vamos conseguir resolver o problema, porque o gato vai continuar a ser o animal mais falado na ENDE e mais falado na energia em Angola. Depois, processos de medição robustos, processos de faturação e recolha devidamente controlados. E aqui eu vou ser um bocadinho disruptivo, vou fugir se calhar um bocadinho àquilo que é normal, que toda a gente fala sempre, o que é bom de ouvir, mas eu também tenho a vivência do dia-a-dia. E quando vou pagar uma fatura da luz, da empresa ou de casa, normalmente levo a fatura que paguei no mês anterior, mas aparecem-me sempre 10 faturas ou 20 para pagar que eu já tinha pago. Por isso, se nós não conseguirmos resolver este problema, vai ser difícil convencer as pessoas a aderir a um sistema de controle de pré-pagamento. Porque, de facto, ninguém vai querer entrar num sistema que não tem controle. Okay? E é uma das questões que também focamos aqui como processo de dependência variável para que a rentabilidade seja efetiva e real. Depois, temos processos de controle interno que sejam robustos e que salvaguardem os interesses da entidade e do regulador e da entidade que faz a distribuição. E aqui penso que temos um grande caminho a fazer. Acabei de falar na faturação, no processo de faturação, penso que há de facto aqui um grande caminho a fazer de controle interno dentro da própria entidade. E atenção que o aumento do controle interno dentro de qualquer entidade visa única um dos principais objetivos que tem como execução é a salvaguarda do património da empresa. E é aqui que nós temos que também olhar um bocadinho, que é quando preparamos o investimento, quando preparamos as decisões de investimento, temos que preparar também a salvaguarda e o controle desse investimento. Okay? Depois, informação de gestão alinhada com os objetivos e KPIs definidos na estratégia. E eu vou passar um bocadinho mais à frente alguns pontos da estratégia que foram definidos para 18-25, que foram hoje corrigidos para
19 ou 20, 27, aqui na apresentação anterior, mas que, se não alinharmos a informação de gestão com esses objetivos, não queremos ser capazes de fazer qualquer seguimento daquilo que foi planeado. Todos estes papéis são muito bonitos, mas são papéis, são folhas de cálculo, são fórmulas. É preciso fazer o follow-up, ter indicadores e ir monitorando essa ação para podermos ver o que falhamos, onde temos que corrigir. Um terceiro ponto importante na questão da distribuição, a antecipação. Quando falamos em antecipação, e eu já vi na revista que está a ser distribuída com o jornal, já vi também que há mais artigos também que falam nestas questões, estamos a falar em conseguirmos antecipar o que vai acontecer no futuro. Essa antecipação é feita com estudos, é feita com estatísticas, obviamente, é feita com capacidade de investimento, mas acima de tudo é feita com a adaptação de sistemas inovadores que façam controlo, que façam estudo e que façam, acima de tudo, a monitorização da própria rede. Tendo estes três pilares, ou estes três desafios como pilares também, ao mesmo tempo, de uma situação de distribuição, vou voltar um bocadinho atrás e voltar ao primeiro documento que eu mencionei, que era a política que foi definida para 17-25 e os pontos principais que ela contempla. É um decreto de 2011 que tinha como objetivo definir as orientações estratégicas para o setor e definir o respectivo enquadramento institucional. Destacava que neste projeto se falava em um investimento de 23,3 bilhões de dólares para este período. Eu não sei qual é que foi o valor investido, penso que foi, nos últimos 10 anos, muito próximo disto, e depois temos que medir os resultados em que isto aconteceu. Mas, de facto, não sei qual é o valor que está previsto neste novo plano, mas o valor que estava previsto neste eram 23,3 bilhões de dólares. O plano tinha uma visão de longo prazo e tinha como princípios o crescimento do parque de geração, ou seja, produção energética, tinha também lá a potenciação das energias renováveis, tinha também lá a expansão da eletrificação do país, tinha uma coisa importantíssima que era a revisão e que no fundo é o foco da minha apresentação, que é a tarifa, a revisão da tarifa e a sustentabilidade económica ou financeira do próprio sistema, tinha esta reestruturação do reforço dos operadores e tinha a promoção de entrada de capital e know-how privado. Penso que continuamos com os mesmos pressupostos, ou os mesmos objetivos e que serão, no fundo, a chave do plano que também foi apresentado hoje. Depois, falava dos desafios da procura. Tinha também uma previsão de crescimento, que foi também apresentada aqui. Falava-se aqui num crescimento, nestes 18, 25, 4 vezes mais do que havia em 27, para 7,2 gigawatts. Falava-se num consumo médio por habitante de 375 para 1.230.000 e depois dizia-se que o consumo estava distribuído mais ou menos na previsão do Ministério, 37 doméstico, 28 serviços e 25 indústria. Também tinha nos desafios da oferta. E os desafios da oferta eram, mais ou menos os que estão aqui, que eram novas grandes hídricas, gás natural e outras centrais térmicas, novas energias renováveis, crescimento de linhas elétricas de 2,8 para 16,3, estamos a falar de 6 vezes mais. Tinha também um aumento de 4 vezes mais em subestações, estamos a falar aqui com um crescimento forte nas subestações de 60 kVA, e a importância, referia também a importância de uma potencial ligação à rede da SADEC. Tendo isto em conta, eu fui ver depois alguns pontos para falarmos naquilo que é, no fundo, a conclusão da apresentação, que tem a ver com as tarifas e com a questão do desperdício. Alguém tem a noção de qual é o preço médio hoje do kilowatt em Angola?
ou, desculpa, em hoje não, a dezembro de 23, que foram os dados que eu encontrei. Eu vou passar aqui isto um bocadinho no outro slide, mas posso-vos dizer que estamos quase na cauda da África, em termos de valor por quilowatt praticado na tarifa. Estamos completamente longe, mas muito longe, da média da SADC, e os valores são estes que estão aqui. Estamos a falar de uma média de 12,33, atrás de nós em 23 estava a Líbia. Penso que há um documento na revista que fala de 3 ou 4 países atrás de nós, penso que são 4. E a média da SADC naquela altura estava em 89,10. Ou seja, o preço médio cobrado ao cliente. Obviamente que isto levanta aqui uma série de questões e já vimos que há um aumento hoje de preços. Eu não sei como é que isto se vai resolver e gerir. Obviamente que depois o Estado terá que ter as soluções para isto. Mas num cálculo assim rápido que fizemos, se nós tivermos que acabar com a subsidiação, que é o que existe hoje na tarifa, e tivermos que aumentar isto para preços que são preços que vão produzir eventualmente interesse em privados e outras questões, nós estamos a falar de passar isto para um valor que andará à volta dos 80%, 70% do salário mínimo nacional para cada habitação. O que, a meu ver, será de facto alguma coisa desafiante para toda a gente e será algo significativo. O objetivo desta conversa é dizer o seguinte: se continuarmos, e era este quadro que eu queria trazer aqui, e estamos quase no fim, prometo que sim, peço mais 3 ou 4 minutos. Este gráfico que está aqui pretende mostrar uma coisa muito simples. O nível de desperdício em Angola significa que de cada vez que eu invisto dinheiro para obter 1 milhão, e aqui 1 milhão pode ser 1 milhão de dólares, pode ser 1 milhão de libras, pode ser 1 milhão de kwanzas, é só um número indicativo. De cada vez que eu ponho qualquer investimento para gerar energia de 1 milhão, para obter energia net, para distribuir net 1 milhão, eu tenho que fazer um investimento de 1,6. Há um nível de desperdício de 40% na rede total, que significa que eu preciso de investir, de cada vez que eu produzo, 67% mais do que aquilo que eu precisaria. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu continuar com um projeto de investimento para só olhar para a produção e a geração, não vou ter nenhuma solução, porque estou a dar um tiro no pé. Estou apenas a investir mais dinheiro do que devia, estou a criar energia final que não consegue ser entregue aos consumidores e que também não tem qualquer proveito. Por isso, o controle do desperdício, e vamos ver como é que isto se pode fazer, aliás, já vimos aqui atrás há bocado, que é com 3 ou 4 ações que podem ser feitas. Nós estamos a falar de facto de reforçar auditorias técnicas ao sistema, reforçar e desenvolver a gestão dos clientes, controlo de faturação, e o controlo de faturação tem a ver com o ponto que falamos aqui há bocado, prevenir interrupções, dimensionar as redes de tensão e reduzir as perdas. Este é um processo que pode ser feito através de uma auditoria técnica constante e permanente. Depois, uma coisa muito importante que é o plano de manutenção. É necessário manter e implementar um plano de manutenção preventiva dos equipamentos. Preditiva, não preventiva, preditiva dos equipamentos. Depois, manter à risca o plano de manutenção preventiva do equipamento. Depois, no plano de investimento, e aqui o investimento tem que ser um investimento bastante criterioso e com muita prioridade, porque não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, obviamente, porque o dinheiro não é elástico, mas tem que ser, o CAPEX tem que ser visto de uma forma virada para aquilo que é prioritário e que vai conseguir injetar mais controle na própria rede e no próprio desperdício. Formação das equipas, uma coisa que é muito importante que normalmente nós esquecemos, ok? E a monitorização do todo o processo. Relativamente ao plano diretor e o CAPEX desse plano diretor,
que acabamos de ver aqui há bocado, qual é o plano que está previsto neste próximo quadriênio ou 6 anos. Foco na rentabilidade, foco em sistemas automatizados, foco no processo modular, e já vamos explicar porque é que isto deve acontecer, foco na otimização do preço e depois, volto a repetir, definição clara das prioridades, porque vai haver uma lista imensa de investimentos, mas nem todos são prioritários e nem todos vão ter a mesma rentabilidade ou o mesmo resultado final. Por isso vamos ter que ser muito criteriosos para conseguirmos, de facto, conseguir diminuir o desperdício que hoje existe em toda a rede de baixa tensão. Eu volto a repetir, nós estamos a falar na questão da distribuição utilizador final, não estamos a falar de alta tensão, mas, volto a repetir, na nossa opinião, continuar a fazer investimento na geração de energia sem olhar para esta situação não vai, de uma forma linear, permitir uma redução da tarifa ou uma otimização da tarifa. Obviamente que a redução não significa baixa do preço, pode ser uma otimização da tarifa. Por último, a título de exemplo, e penso que também foi falado aqui, também há na revista que está na vossa panóplia o que é que isso significa, falar um bocadinho do que é que aconteceu há 2 semanas atrás na Europa. Houve um apagão mais ou menos genérico em Portugal e em Espanha, okay? E este apagão, ao contrário do que foi vinculado de imediato, não se deveu a qualquer ataque de entidades estranhas ou a qualquer entidade que estaria a viciar o sistema. A única coisa que aconteceu é que houve uma falha numa estação ou num processo, e estes países, os dois, Portugal e Espanha, aliás, a Europa está toda interligada em termos de ligação, como a maioria de vocês que está aqui deve saber, mas estes 2 países não estão assentes em sistemas automatizados. Okay? O que aconteceu em Portugal e Espanha foi evitado em França, porque na fronteira França-Espanha registou-se um apagão no início da fronteira de França que foi automaticamente nivelado para outra estação e toda a França e quase todo o resto da Europa ficou com energia sustentada. Por isso, este slide que está aqui, o que significa e o que quer dizer é que se não avançarmos e se pensarmos também na ligação à rede da SADEC com alguma veemência, que eu penso que é importante, devemos pensar que esse investimento tem que ser acautelado por questões de automatização e de robotização da rede para evitar que aconteça uma coisa destas, porque depois estaremos dependentes de uma ligação externa, porque não vamos só vender, também vamos comprar, como é óbvio, e poderemos ter este problema. E ao termos esta situação resolvida com a ligação dos autómatos e dos autómatos inteligentes, podemos salvaguardar uma posição interna que pode ser uma posição difícil. Nada que nós não estejamos habituados, que a luz de facto aqui falha muitas vezes, mas quando deixar de falhar tantas vezes, ficaremos surpreendidos se isso voltar a acontecer. Pronto, estas eram as coisas que eu tinha para apresentar, para falar sobre desperdício e tarifas. Na Forvis Mazars nós estamos disponíveis para fazer e ajudar quer a ENDE, quer as entidades que trabalham na energia na área da baixa tensão. Volto a repetir, nós fazemos baixa tensão em consultoria, em prestação de serviços para ajudar a arranjar soluções e a ser mais positivo. Vou deixar aqui o QR Code, se alguém quiser por alguma questão, eu não sei se vai haver questões ou não, mas se não houver, está aqui o QR Code, se quiserem fazer o scan, estão à vontade, e eu também estarei aqui disponível durante a manhã e parte da tarde para alguma questão que queiram colocar. Agradeço desde já a vossa atenção, obrigado pelo convite mais uma vez e espero que tenha sido algo que tenha trazido qualquer coisa que vos tenha valido a pena. Obrigado, ok? Bom dia.